Shalom, meus queridos, bom dia. Domingo é o dia que o Senhor preparou para nós. Dia abençoado, nós estamos aqui mais uma live, da nossa comunidade cristã Amor Internacional. É um prazer estar com vocês mais um domingo no nosso culto, não presencial. Nós estamos passando aí para quem assistir essa ministração depois, por esse momento de pandemia, por esse momento do Covid-19, e a gente sabe que tem sido difícil para muita gente, difícil para muita igreja, mas nós estamos aqui nessa fé, nós estamos nessa gratidão, Senhor. E hoje eu tenho uma palavra abençoada, uma palavra de Deus para trazer para a sua vida. Eu gostaria que você investisse um pouco de tempo aí, essa uma hora que nós vamos estar juntos, que a gente possa ter um momento de qualidade, um momento de bênção, um momento de gratidão, e você possa receber o melhor do Senhor para a sua vida, tá bom? Eu quero mandar um alô para o meu amigo, querido irmão Sami. Tá desde cedo aguardando a live começar para assistir o culto aqui. Então, um grande abraço, Deus abençoe. E os outros irmãos que vão estar entrando também, as pessoas que vão estar assistindo depois, né? Assim que você terminar de assistir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, com sua igreja. É uma palavra direcionada, é uma palavra abençoada, é uma palavra direta realmente ao seu coração. E depois que terminar aqui, nós vamos subir esse vídeo, né? Talvez você já vai estar assistindo pelo YouTube. Quem entrar pelo YouTube, coloca lá, Comunidade Cristã Amor Internacional, se inscreva no nosso canal, clica no sininho ali do lado e você vai estar recebendo essas e outras ministrações, estudos bíblicos, coisa abençoada para a sua vida, tá bom? Nós vamos estar fazendo uma série de lives, uma série de ministrações, e enquanto você vai compartilhando aqui, eu vou entrando no sistema aqui também para ver quem está nos acompanhando, quem está, alguma pergunta que porventura tiver, e a gente vai ajudando você respondendo aqui, tá bom? Como a gente sempre faz, eu gostaria de indicar para você um livro. Olha aqui, já ligou até o barulho aqui, ó. Eu gostaria de indicar para você esse livro, é o livro Pai de Multidões, onde tem ajudado várias igrejas, várias pessoas, e ele já está sendo traduzido para o espanhol, e acredito que mais até o final do ano a gente comece a tradução dele para o inglês também, né? Ele vai estar traduzindo já para o espanhol, então acredito que no final do ano já vai ter a versão português e espanhol, e aí a gente começa a fazer a versão em inglês, que estão pedindo também. Então aproveite, você que está fazendo parte da nossa comunidade cristã internacional, ou você faz parte da visão Mar 33, que é o modelo Amor Real. Se você também quiser conhecer mais sobre a visão da nossa igreja, a visão de como a gente trabalha, né, que é multiplicação de pessoas, multiplicação de membros, de discípulos, com um tempo de qualidade, com agregando pessoas para a sua igreja e fazendo isso em forma de relacionamentos, tá bom? Relacionamentos são coisas fantásticas, onde você pode cativar muito mais a amizade, cativar muito mais a pessoa e trazer esses discípulos para perto de você, né? Jesus, ele não falou para você fazer membros de igreja, ir de fazer membros de igreja. A ordem que ele deixou para nós é bem clara, ir de fazer discípulos de todas as nações. Então, esses discípulos, eles vão gerar outros discípulos abençoados, mas para isso, eles precisam de ter um treinamento, de ter uma capacitação, e é nesse livro que você vai receber toda essa orientação de como fazer, realmente de formar discípulos na sua igreja, tá? Pode ser na visão celular, pode ser na visão de congregações, todas as igrejas podem trabalhar com esse livro, porque é um livro voltado especialmente para crescimento e multiplicação de membros aí, discípulos de igreja, tá bom? Esse livro você vai encontrar nas livrarias, ou você pode encontrar ele pelo nosso WhatsApp, que é o 19 98750 2066. Foi feito o lançamento dele em Portugal também, em outros países com a língua portuguesa, mas agora, graças a Deus, já conseguimos aí a tradução completa dele para o espanhol, e nós só estamos aguardando aqui a chegada, né, para poder mandar editar a edição em espanhol também. E esteja orando que, em nome de Jesus, a edição em inglês começa a partir do final do ano, comecinho do ano, a gente já começa. E os outros livros que vão estar sendo divulgados também, tá bom? Deus abençoe. Se você puder adquirir, abençoar o seu pastor, abençoar a sua igreja, seu ministério, vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Deixa eu só me arrumar aqui, me acertar aqui. Bastante gente entrou, a Raquel, Marilei, pastor Valdinei, estão entrando aí, o Sami, mais pessoas, e eu tenho certeza que hoje vai ser uma palavra abençoada. A palavra que nós vamos falar hoje é como eu posso vencer a ansiedade, como eu vou vencer a minha ansiedade.
é um tema muito importante e a gente sabe que muitas pessoas têm sofrido com essa ansiedade, com não saber o que vai acontecer, com não saber essas coisas. Então eu tenho trabalhado um pouco esse tema com a nossa igreja e com os pastores que estão aí também com a gente, que depois ele passa essa mesma ministração para os seus discípulos, para a sua igreja, para as suas células, para que eles possam receber essa ministração de Deus. Eu gostaria que você então fechasse seus olhos, a gente vai orar, agradecer a Deus, pedir a bênção dele, a proteção dele nessa manhã, para que a gente possa ter uma palavra vinda do céu e ele possa nos ajudar dessa maneira. Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse dia, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, mais uma semana que se inicia na nossa vida. Nós sabemos que muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com essa quarentena, com essa pandemia, com esse vírus que está assolando o nosso país. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita os nossos líderes, visita, Senhor, os nossos governantes, para que eles possam agir da melhor maneira possível. E se houver, Senhor, alguma enganação, se houver alguma coisa errada, que seja desvendada, que seja colocada às claras, e a gente possa ter a nossa vida voltada ao normal, que a gente possa ter o nosso trabalho que volte ao normal, as nossas finanças, a nossa casa, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Nessa manhã, esse tema que eu gostaria de falar com você, compartilhar com você, é um tema um tanto importante, é um tema onde muitas pessoas estão passando por diversas preocupações, por diversas coisas, e a ansiedade ela tem sido um mal, então, que tem afetado a maioria das pessoas, né? Muitas pessoas estão vivendo em um mundo imediato, de onde, né, quer todas as coisas na hora, não tem mais paciência no trânsito, não tem mais paciência em pegar um ônibus, em dirigir, em andar, numa fila de mercado. Às vezes você vê um idoso, né, não dá lugar para ele, e isso tudo acaba acarretando em muitas coisas, aonde a gente acaba ficando nessa vida que você às vezes não quer mais sair de casa, você não quer sair de casa porque você sabe que você vai enfrentar, às vezes, no mercado. Você não quer sair de casa porque você sabe que você vai enfrentar um problema muito sério quando você for comprar alguma coisa. Então, Mateus capítulo 6, vai abrindo a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, nós vamos estar lendo alguns versículos e enquanto você vai abrindo, eu gostaria de falar isso para você, realmente nós estamos vivendo essa vida. Não podemos abrir o comércio, mas porque está cheio, né, enche as lojas, mas ao mesmo tempo a gente vê de que os mercados estão cheios. Então, as lotéricas estão cheias e você acaba ficando naquela perspectiva, falando, poxa vida, como que isso pode e aquilo não pode, né? Usa máscara, não deixa pegar o vírus e aí de repente vai fechar o comércio porque a turma está usando máscara. Até eu vi um videozinho de uma criança falar, mãe, mas se lavar a mão mata o coronavírus, por que não faz uma vacina de sabão, né? Porque o sabão lava a mão e mata o corona. Então, né? Aí a criança falou, então faz uma vacina disso daí. Você vê, até as crianças já estão inventando a vacina aí para matar o coronavírus. Então, o que acontece comigo e com você é que nós não sabemos, na verdade, o que está acontecendo. Esse vírus está no ar, não sabemos se você pega no carro, se você pega no ônibus, ou no ar, ou de outra pessoa. Então a gente fica preocupado. E essa ansiedade toda nos causa certos prejuízos. Então eu gostaria que você abrisse Mateus capítulo 6, versículo 25 e 27. Mateus capítulo 6, 25 até o 27, tá bom? Nós acabamos de orar agradecendo a Deus, né, por essa ministração, por esse dia de hoje de manhã, domingo abençoado. Eu gostaria que você tivesse aí, então, com a sua Bíblia, se você puder, ou você que vai estar assistindo depois, que você possa aí receber essa palavra abençoada. Mateus capítulo 6, então, isso mesmo, Mateus capítulo 6. Eu coloquei Marcos aqui, deixa eu mudar aqui, Mateus capítulo 6, agora 5, do 25 ao 27, que vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 6, versículo 25, 26 e 27, vai dizer o seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Então, versículo 27 aqui fala que não adianta, que você não vai acrescentar uma hora, você não vai diminuir uma hora, você sabe, coisas que vão acontecer na sua vida, tem que acontecer. Então, coloque a sua cabeça no travesseiro, descanse. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa justamente por isso, que a gente anda tão preocupado, a gente anda tão ansioso, a gente anda com um problema tão grande na nossa vida, que a gente acaba nos preocupando à toa, realmente preocupação à toa, porque o que será que vai acontecer, o que será que vai ter, que não vai ter. Então tudo isso nos leva a viver uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida onde você vai tá vendo coisas assim. É o sofrimento, é a gente sofrer por antecedência, né? É você não saber o resultado, não saber o final das coisas, mas você está vendo, sofrendo porque você acha que vai acontecer alguma coisa. E o mais importante de tudo isso é que nós, como seres humanos, como temos a nossa mente limitada, nós sempre pensamos no lado mal, nós sempre pensamos o pior das coisas, né? Eu sempre gosto de falar isso, que muitas pessoas não dão um passo de vitória, não dão um passo de glória, não desbravam novos territórios, não conquistam novos territórios, porque elas têm medo de sair da zona de conforto. Ou seja, as pessoas não têm medo de abrir um trabalho ou abrir uma empresa que dê certo. O medo delas é que dê errado. Então, sempre que você vê uma pessoa assim falando, ela vai falar, mas eu tenho medo. E se der errado? Você nunca vai ver uma pessoa falando, e se der certo? Né? Os otimistas, né, sempre vão falar para você, chegar para você, não, vai que vai dar certo, você vai conseguir, mas a dúvida no nosso coração, ela continua, e se der errado? Né? A Bíblia, ela, quando fala conosco através disso para não andar ansiosos, a gente sabe, a gente entende de que essa ansiedade, ela é tão terrível no nosso dia de hoje. Por exemplo, um advogado, vou dar um exemplo rápido para vocês. Um advogado, todo advogado que pega um processo, o processo dele não é rápido, o processo dele é demorado. Então, por exemplo, ele vai entrar com uma ação, alguém manda uma intimação para você hoje, e de repente essa intimação, ela tem um tempo para ser contestada, para ser respondida, mas esse processo ele pode durar 1 ano, ele pode durar 3 anos, ele pode durar 5 anos, talvez ele pode durar até muito mais do que isso. Alguns casos prescrevem, outros não. Mas o que acontece? Então, esse tempo que você vai ficar, vamos imaginar que você vai ficar 3 anos com esse processo. Durante 3 anos você vai se preocupar, você vai perder noite de sono, você vai ficar estressado por causa de um processo. Mas a partir do momento em que você entrega esse processo nas mãos de um advogado, a partir do momento que você assina um papel para que o advogado seja o seu representante legal, você precisa descansar, você precisa entregar nas mãos dele, e agora, daí por diante, é o advogado que vai se responsabilizar por esse caso. Mas como seres humanos, o que a gente faz? Nós realmente nos preocupamos, nós ficamos às vezes ligando para o advogado, a gente fica falando para ele, fala, olha, tal processo em tal lugar, tá em tal estágio, e são estágios e são lugares que os processos vão andando. Da mesma maneira, na fé, a gente precisa entender que quando a gente faz uma oração a Deus, a gente precisa crer, confiar, colocar nas mãos de Deus, colocar nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer o melhor por nós. Eu já não posso mais tomar conta disso. Por exemplo, uma coisa que eu coloco nas mãos de Deus, eu não posso mais ficar interferindo. Eu preciso entregar nas mãos de Deus e confiar de que Ele vai fazer muito mais do que aquilo que eu estou imaginando ou pensando. Eu preciso entender de que Deus ele vai fazer algo sobrenatural na minha vida, sobrenatural no ministério, sobrenatural na minha igreja, sobrenatural naquela causa que eu coloquei na justiça, tá bom? Ou naquela causa que eu coloquei nas mãos dele. Então, a partir desse momento, não sou eu mais que me preocupo, eu coloco nas mãos de Deus, entrego e eu confio que a vitória é certa em nome de Jesus. A partir do momento que eu não confiar, a partir do momento que eu não tiver a certeza, a partir do momento que eu não
tiver minha fé, minha esperança que Deus vai resolver um problema para mim, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar me matando e eu vou perder noite de sono e isso vai causar uma série de outras coisas, uma série de outros problemas na nossa vida que a gente vai ver agora, que eu vou ler juntamente com você, tá bom? Então, no texto que foi lido, Jesus, ele nos ensinou que não podemos acrescentar um único dia no curso da nossa vida. Então, a preocupação e a ansiedade a gente precisa entender de que nós precisamos entregar essas coisas realmente nas mãos de Deus. Nós precisamos entregar isso totalmente nas mãos do Senhor para que Ele faça o melhor para a nossa vida, o melhor para o nosso futuro. Então, eu não vou conseguir fazer com que um dia se aumente, um dia diminua. Então, pensando nisso, sabendo disso, dando esse exemplo que eu dei do advogado, que você coloca a sua causa nas mãos dele, você também vai colocar a sua causa nas mãos de Deus. Quando você coloca as suas mãos, falou, Senhor, eu entrego esse problema nas suas mãos. Às vezes é um filho drogado, às vezes é um trabalho, às vezes é um emprego, às vezes agora, principalmente agora que nós estamos passando por um processo, um tempo de pandemia, de quarentena, muitas empresas fechadas, muitas pessoas sendo desempregadas, muitas pessoas perdendo seus empregos, e isso causa realmente aquela incerteza, né, do futuro, incerteza do que vai acontecer, e aí a Bíblia diz que não andeis ansiosos o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Essa semana, e essa semana que passou, né, que está terminando, desculpa, a semana passada que terminou, nós estávamos nessa situação, estávamos até conversando, né, em casa. E quem me conhece, quem trabalha, quem está na nossa igreja, sabe da história do Chuchu, que eu contei da história do Chuchu. E essa semana, para quem está assistindo agora, eu preciso falar então, para que vocês possam saber, senão vocês vão ficar sem saber o que acontece. Houve uma época na nossa vida em que eu saí de um trabalho onde eu estava, eu saí de um emprego que eu tinha e eu fiquei um tempo desempregado, um tempo sem trabalho, e esse tempo foi um tempo em que a situação começa a apertar, a situação começa a complicar na nossa vida, então você começa a se preocupar um pouco, né? E eu estava no quintal, então, esse dia, e eu preocupado porque tinha acabado o mantimento já na geladeira. A geladeira, nossa, estava parecendo um coco, só tinha água dentro, né? E a despensa vazia, e eu não tinha trabalho, e eu estava sem receber, não tinha condições de receber nada, porque eu não estava trabalhando, não estava fazendo nada ainda de trabalho, e preocupado com aquela situação, com aquela adversidade, eu estou limpando lá o quintal, e aí minha esposa chega e olha para mim, e não sei se você já passou por esse problema, por essa fase, né? Ela olha para você e o olhar dela parece que diz assim: nós vamos comer o quê? Né? O que nós vamos comer? E aí eu falo no quintal assim, limpando o quintal, eu olho e falo assim: meu Deus, que vida é essa que a gente está vivendo? Não tem um bendito chuchu, nem um bendito chuchu para a gente comer, né? E eu não gosto muito de chuchu, né? Como? Porque a gente sabe que faz bem e a gente precisa de uma salada, de uma coisa assim, mas eu não gosto muito de chuchu. Não é o meu forte, mas eu falei ali naquela hora com um tom assim meio arrogante mesmo. Falei, puxa vida, a gente não tem nenhum bendito chuchu para a gente comer, né? E aí falei aquilo ali e parece que Deus ouviu aquilo que eu falei e ele falou, então vou fazer uma surpresa para você, né? Então o que aconteceu? Mais um pouco à tarde, eu estava terminando de limpar, tocou a campainha e eu pedi para minha esposa atender, né? Que eu não estava querendo falar com ninguém, ver ninguém, eu estava ali pensando o que eu ia fazer. E aí de repente ela conversa um pouco, daqui a pouco ela vem e fala para mim, ó, agora você pode encher o bucho de chuchu. Eu falei, por quê? Aí ela mostrou, foi um casal que trouxe pra gente da cidade onde eles têm uma chacrinha, e eles trouxeram pra gente alguns legumes, algumas frutas que eles escolheram, e tinha o bendito chuchu ali. Aí nós comemos o chuchu, dando risada, agradecendo a Deus. Depois nós falamos, puxa vida, né? A gente podia ter pedido um pedaço de picanha para Deus, né? Foi pedir chuchu, veio chuchu. Não pediu a carne, né? Então, para quem é da igreja sabe dessa história. E agora essa semana a gente recebeu aqui quase uma caixa de chuchu. Um chuchu que eu nunca vi na minha vida, desse tamanho.
chuchu parece que é chuchu de Itu, né? E aí eu olhei aquilo de novo e algumas pessoas quando estavam, a gente pôde compartilhar isso com as pessoas da igreja, e algumas pessoas quando estavam pegando aquele chuchu, né, olhavam e falavam assim, apóstolo, olha aqui o chuchu, ó, Deus está mandando chuchu. Então, às vezes são coisas que a gente realmente fica ansioso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando você menos espera, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não vai precisar de você acrescentar um dia, ou acrescentar 2 dias, ou alguma coisa, mas você vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. E isso é o mais importante de tudo. Olha interessante. Filipenses 4, do versículo 6 ao 7, eu vou ler para você. Filipenses 4, deixa eu só achar aqui. Filipenses 4, do versículo 6 e 7. Vamos ler o que diz aqui. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mais uma vez, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, a sua mente e o seu coração. Olha que interessante aqui, ó. Primeiro fala para não andar ansiosos com coisa alguma, né? Eu não preciso me preocupar, claro, a adversidade vem, a luta vem, a prova vem, as coisas vêm, mas, ei, descansa, porque se você recebeu, sei lá, alguma notícia ruim, talvez você não tenha condição de arrumar, de trabalhar, de ver essa situação, mas Deus pode intervir através de você por essa causa. Deus pode mandar, né, alguém lá para mudar o papel, alguém para assinar o papel. Deus pode mudar o coração daquele médico, o coração daquele juiz, o coração daquele advogado, e pode fazer muito mais coisas do que você. Talvez quando a gente queira fazer alguma coisa, a gente acaba se complicando, a gente acaba estragando algo que seria bom. Não sei se você já fez isso, uma causa ganha, alguma coisa que já está resolvida, você quer dar uma forcinha, quando chega lá, o negócio vira de ponta cabeça e você acaba perdendo tudo. Isso acontece por causa da nossa ansiedade. Então, não anda ansioso só, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graça. Então, eu preciso entender que a primeira coisa que eu preciso fazer é acreditar em Deus. Eu orar a Deus e fazer ações de graça. Ou seja, eu já preciso agradecer a Deus pela bênção que eu ainda não recebi. Ou seja, é uma semente que você está plantando, é uma semente que você vai ter que colocar ali, sabendo que aquela semente ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar fruto. Você não vê a semente na terra até que ela comece a sair. Então você acha que a semente morreu, você acha que a semente não está brotando, você acha que a semente, você perdeu aquela semente. Mas na verdade, a semente ela precisa, há uma mensagem muito bonita, muito linda que fala sobre isso, que a semente precisa morrer para que ela possa viver e crescer e nascer uma árvore. Então, quando a semente ela está dentro da terra, você não vê. Assim são os problemas nossos. Nós colocamos nas mãos de Deus e você não está vendo Deus trabalhar, você não está vendo Deus agir, mas Deus está trabalhando ao seu favor, ao nosso favor. Quando que você vai ver as coisas? Quando começar a brotar, quando começar a germinar, quando começar a sair da terra. Mas você sabe que aquilo pode ser uma árvore frutífera, vamos dizer que seja aí um pé de abacate, um exemplo. Você não está vendo o abacate, você não está vendo a árvore, você não está vendo as folhas, mas você está vendo um pequeno broto que começa a crescer e você já imagina aquele tamanho de árvore que vai ser, aquele tamanho de fruto que você vai colher. Então isso tudo gera expectativas e é nas expectativas que vem a ansiedade, é nas expectativas que vem os planos frustrados, é na expectativa que vem a nossa decepção, porque eu acho que a árvore vai ter 3 metros e a árvore cresce 30. Eu acho, né, de que vai dar bons frutos, mas a árvore começa a dar frutos que não são bons. Os primeiros frutos geralmente não são muito bons, mas depois a árvore vai produzindo melhor, né? E às vezes eu acredito então
que vem essa ansiedade e eu acabo me decepcionando com algumas coisas. Por exemplo, eu coloco a minha fé, a minha esperança em algumas pessoas e essas pessoas me decepcionam. Então são coisas que eu me frustro durante a minha vida. Eu coloco a minha esperança ou a minha fé em alguém que vai construir uma casa para mim, uma casa bonita. De repente eu chego, a parede está toda torta, a parede está toda estranha. Então eu fico triste com isso. Quando eu me entristeço, aquela ansiedade ou aquela coisa que eu tinha, aquela expectativa de algo me frustra. E é isso que a gente acaba sofrendo as consequências. Então eu não posso andar ansioso, eu tenho que andar em tudo, né? Fazendo a oração e ações de graça e apresentando seus pedidos a Deus. Então aqui, nesse versículo, você já mata a guerra do que você precisa fazer, tá bom? Então, agora a pergunta é, quando você recebe uma notícia, quando uma coisa acontece na sua vida, será que você está fazendo esses passos, que é não andar ansioso, não se preocupar, depois em tudo oração, ação de graça e apresentar os seus pedidos ao Senhor. Então, essas 4 coisas desse versículo são fundamentais para que... Lembra que eu falo para vocês que a gente sempre comenta de princípios, eu preciso seguir princípios, não adianta Deus, está nas suas mãos, mas eu não orei, eu não agradeci e eu não fiz uma ação de graça acreditando naquilo. Eu não fiz uma ação de graça, eu não semeei acreditando que aquilo iria surtir efeito na minha vida. Como que eu quero que uma coisa seja próspera, seja abençoada, se eu não coloco essas coisas no altar do Senhor? Então, primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma vida de oração, uma vida regrada de oração. Então eu vou em tudo orar a Deus, acreditar em Deus, colocar minha fé, a minha esperança nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, nas coisas que vêm do céu. Outras pessoas, né? Essa semana também eu estava falando sobre isso lá no nosso escritório, consultório de psicanálise. Eu estava falando com uma pessoa que tem pessoas que buscam o alívio, né? Busca o refrigério em meditação, em yoga. Tem outras que faz na academia tem uma bola assim que as pessoas fazem exercício com aquilo. Como que chama aquilo lá, Débora? Pilates. Faz pilates, outros fazem meditação, outros, né, ficam escutando música de água, de música de chuva para poder dormir. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos de buscar aonde está o nosso refúgio, onde está a nossa esperança, que está em Deus. Então, através da oração você vai ver que você vai ter um contato com Deus. Quanto mais você ora, mais intimidade, mais fidelidade, mais gratidão você tem. Quanto mais tempo de oração, quanto mais tempo na presença de Deus, você vai ver que as coisas vão surtindo efeito. Então, o que acontece então? Oração, depois você vai ter ação de graças, e aí você vai ter aquilo que é o mais importante, entrega nas mãos de Deus. Ora, acredita em tudo que o Senhor é capaz de fazer, muito mais daquilo que você pensa ou imagina, e entrega nas mãos do Senhor. A partir desse momento, você passa a confiar. A partir desse momento, você passa a crer nas promessas do Senhor. Agora, o grande problema o inimigo sabe disso, que a oração é a chave da vitória. A oração é que rompe fronteiras, é que rompe barreiras, é que rompe aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está imaginando. Então, o que acontece? Nós temos uma dificuldade enorme em orar. Nós temos uma dificuldade tremenda em fazer uma oração. E não adianta você falar que não, porque a gente sabe que é difícil. Culto de oração é o culto que tem menos pessoas na igreja. Culto de oração é quando a igreja está quase vazia, praticamente, às vezes, numa campanha de oração ou num culto de oração, é só o pastor que vai e olha lá, nem o porteiro aparece para abrir a igreja. Mas vamos embora. Não é esse o nosso assunto de hoje, tá bom? Segunda coisa que eu preciso entender e eu preciso colocar em prática é que eu preciso ocupar minha mente com coisas boas, eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso de colocar na minha mente que o Senhor está pelejando, o Senhor está lutando por nós. Então nós vamos ler Filipenses 4:8. Filipenses 4 e o versículo 8. Olha que interessante. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre,
tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, eu preciso colocar minha mente, deixa eu ler de novo aqui. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, a minha mente precisa estar fundada nas promessas do Senhor. A minha mente precisa estar focada no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é puro, no que é... Sabe por quê? Quando você começa a colocar a sua mente em coisas más, a sua mente começa a ficar má. Tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, aí está o princípio que a gente está lendo agora, que é ocupar a nossa mente com coisas boas, colocar a nossa mente aí na presença do Senhor. O que tem ocupado a nossa mente? O que tem colocado na nossa mente? A gente sabe que a mente é um campo de batalha 24 horas, né? A nossa mente ela é tão terrível e ao mesmo tempo ela é tão impressionante de que ela é um campo realmente de batalha, é uma luta do bem contra o mal. A gente costuma falar, quando a gente era criança, né, que falava que é o anjinho da guarda do bem ou do mal, né, que fica brigando na nossa mente. Então, a gente sabe que existem as vozes que vão querer te levar para o bem, existem as vozes que vão te levar para o mal, e eu preciso entender qual é a voz de Deus, qual é a vontade de Deus, qual que é a voz que está fazendo com que eu esteja na presença do Senhor, tá bom? Então, tudo isso, e há um ditado que diz, né, que mente vazia, oficina do diabo, oficina do satangueta, e a gente sabe que a gente precisa estar aí em comunhão constante com o Senhor, a gente precisa estar na presença de Deus o tempo todo, porque isso vai fazer da nossa vida que aconteça algo do Senhor sobrenatural. Agora, como que eu posso vencer a batalha da nossa mente? Como que eu posso vencer as guerras espirituais? Como que eu posso vencer as potestades do mal que vêm contra a minha vida? Como que eu posso vencer as tribulações que vêm sobre mim, como que eu posso vencer as tentações que vêm sobre mim, como que eu posso vencer a luta do cotidiano, as lutas diárias que vêm sobre a minha vida, como que eu posso vencer então essas coisas que vêm guerrear a nossa mente. Há algumas pessoas, não todas, mas existem algumas pessoas que tem um grande problema, que escutam vozes, que escutam que pessoas estão falando, né? Alguns advogados que trabalham na parte criminal, eles têm uma dificuldade muito grande em, às vezes, resolver alguns casos, porque precisa de ter uma intervenção de um psicólogo para que possa, de um psiquiatra, para que possam ver, porque algumas pessoas dizem que ela matou, e quando você vai conversar com a pessoa, por que você matou, por que aconteceu isso, essa pessoa vai falar, não sei, uma voz me disse para fazer isso, e eu fui e fiz, se eu não fizesse isso, essa voz ia ficar falando na minha cabeça, não ia deixar eu dormir, não ia deixar eu fazer minhas coisas. Não sei se você já teve uma experiência como essa, ou de ouvir alguma coisa sobre essa. Então, eu preciso entender que o diabo ele vai ficar jogando dardos, jogando setas, jogando palavras, jogando coisas na nossa vida durante todo o dia. A sua mente, o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, eles recebem uma carga tremenda de coisas que você vê. Você vê coisas na rua, você ouve coisas na rua, você sente coisas na rua, e isso tudo você traz para dentro da sua casa. Quando você traz essa coisa para dentro da sua casa, parece que você começa a ficar remoendo aquilo durante a noite, na sua noite de sono. Por isso, muitas pessoas perdem a noite de sono, muitas pessoas não conseguem ter uma noite de sono de qualidade, porque ficam passando na cabeça todas essas coisas que foram vistas, foram faladas e foram sentidas durante o dia. O diabo ele é astuto, ele sabe disso e sabendo disso, ele vai começar a usar isso contra você, para que você não tenha. A Bíblia diz que nós temos que ter a noite dos justos, o sono dos justos. Nós temos que dormir e colocar nossa cabeça no travesseiro e ter
paz, ter descanso, ter tranquilidade. Muitas pessoas, elas dormem, mas elas não descansam. Parece que quando você levanta no dia seguinte, você foi bombardeado, parece que seu corpo está todo dorido, parece que a sua mente está cansada, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, porque parece que alguma coisa tirou toda a sua força. Isso é opressão do diabo, isso é coisas que o inferno lança contra a sua vida para tentar te desestruturar, para tentar tirar a sua capacitação de pensar, a capacitação de raciocínio. Quando você não tem o seu raciocínio em dia, quando você não está com sua capacidade total, você corre um certo risco de bater o carro, de não saber responder alguma coisa. Talvez se você tiver que fazer uma prova, você sabe toda a prova, você conhece a matéria, mas quando você olha, parece que nada daquilo é o que você estudou. Parece que quando você olha aquela prova, nada daquilo, eu não sei nada, o que eu vou fazer aqui? Não tem nada para fazer. Ou seja, o inimigo ele é tão astuto que ele coloca essas setas, essas coisas para te cegar, para tirar sua paz, tirar sua alegria, tirar sua tranquilidade. E é isso que você precisa tomar muito cuidado. Então, ocupa sua mente, enche a sua mente com as coisas do céu, com as coisas do Senhor, com as coisas que Deus tem planejado para você. Então, nessa manhã, essa palavra vem contra seu coração. Eu preciso então primeiramente orar, acreditar em Deus e colocar isso nas mãos do Senhor e começar a celebrar, fazer um meu culto de ação de graça, dizendo: Senhor, eu não estou vendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor, eu vou entregar nas suas mãos e tudo isso, a partir de agora, eu não vou me preocupar mais. E a partir desse momento, então, eu começo a ocupar minha mente com coisas boas, eu começo a ocupar minha mente com coisas saudáveis, eu começo a ocupar minha mente, então, com coisas vindas do céu, eu começo a ocupar minha mente com palavras abençoadas, com palavras e meditação e louvor e coisas assim que eu possa colocar isso no meu coração e ser abençoado. Algumas pessoas gostam de escutar certos tipos de música. Eu não discrimino quem gosta de usar, não critico, né, quem gosta de ouvir, mas pense bem, há alguns tipos de música que te levam a sofrimento, alguns tipos de música que te levam a alguma coisa que não é sadia, não é saudável. Por exemplo, olha que interessante, uma música diz assim, ó, como que é? Eu não sei se vocês vão lembrar, acredito que algumas pessoas vão lembrar, que é: eu bebi, seu guarda, não sou vagabunda, dormi na praia, acordei na praça. Ou seja, a música te leva a achar que beber, ficar bêbado, né, e a polícia te pegar numa praça, dormindo na praça, é bonito. Outra música vai falar beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. Ou seja, você está bêbado, caindo na rua, é uma situação vergonhosa, mas aquela música ou o tipo de coisa que eles querem fazer é que essas coisas sejam bonitas para você, que isso seja agradável. Então, você começa a ouvir esse tipo de música, por exemplo, alguns tipos de música fala sobre traição, outro tipo de música fala sobre morte, outro tipo de música fala sobre agressão. Então, você começa a ouvir esse tipo de música, isso começa a entrar no seu ouvido, começa a entrar no seu coração. Você começa a ficar perto daquelas pessoas que só contam fofocas, que só contam mentiras, que só contam intrigas. Existem pessoas que parecem que são especialistas em contenda. Se você não sabe o que é contenda, é semear discórdia entre uma pessoa e outra pessoa. Então, ele vai até uma pessoa e fala mal de você para a pessoa. Depois ele vai para a pessoa e fala mal da pessoa para você. E ele acaba saindo de cena e as duas outras pessoas começam a brigar e ela fica do lado de fora sendo a santinha. Então, são pessoas contendeiras, são pessoas que gostam desse tipo de contenda. Então, eu creio que não é o seu caso, eu creio que não é o nosso caso, mas o que eu preciso dizer para você é muito importante, porque eu preciso encher, então, a minha mente de coisas saudáveis. Então, o conselho que eu dou para você nessa manhã é que você ouça boas músicas, que você ouça boas pregações, que você ouça boas ministrações, que você ouça algo vindo do céu, sabe? Uma palavra abençoada, uma palavra gostosa de Deus na sua vida, e você vai ver que haverá transformação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, eu preciso focar, eu preciso colocar a minha mente precisa estar cativa na obra do Senhor, na palavra do Senhor. Então, mais uma vez, ouça hinos, ouça louvores de adoração, ouça palavras de meditação, sabe? Eu tenho visto algumas pessoas, por exemplo,
em alguns grupos que a gente faz parte, que só coloca profecia, só profecia, fim do mundo, a profecia disso, profecia daquilo. Ou seja, são pessoas que ficam ouvindo essas coisas e nada mal, quem gosta de ouvir, amém, é seu direito, né? Mas o que acontece? São coisas que são pessoas que falam e aquilo talvez não acontece. Há um pastor de uma igreja que faleceu um tempo atrás, que alguns profetas foram profetizar para ele que ele viveria muito tempo e que Deus limparia da terra as pessoas do mal, as pessoas que não estavam fazendo a vontade de Deus, as pessoas que estavam erradas. E esse mesmo pastor faleceu. Então, ou a profecia não foi legal, foi falsa, ou a pessoa não estava bem. Então, o que acontece? São coisas que vêm para envergonhar o Evangelho de Cristo. Então, a maior profecia que existe, a maior profecia que há, a maior profecia é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Ela entra nos nossos corações como uma espada de dois gumes. Ela entra, penetra e divide o que é bom, o que é mal, o que é pecado, o que é santidade, o que é, né, de Deus e o que não é. Então, a melhor coisa que tem é você começar a buscar coisas de Deus, a coisas boas, a coisas espirituais, né? A Bíblia diz que o homem espiritual fala coisa espiritual, o homem carnal vive de coisas carnais. Então você precisa decidir o que você quer, tá bom? Deus coloca nas suas mãos, Deus coloca na sua frente bênção e maldição. A decisão está nas suas mãos. Filipenses 4:9 é outro versículo que eu quero ler para você. Filipenses 4:9 diz o seguinte: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Mais uma vez, tudo o que vocês aprenderam, tudo o que vocês receberam, tudo o que vocês ouviram, tudo o que vocês viram em mim, ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Olha que interessante. Tiago, né, capítulo 1, 23 e 24, está escrito assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha na sua face um espelho e depois de olhar para si mesmo, sai de logo e esquece a sua aparência. Ou seja, a gente precisa assumir certas coisas na nossa vida. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Não adianta eu buscar um profeta aqui, buscar um profeta ali, buscar a revelação de cá, buscar a revelação dali, e você não colocar em prática as coisas do Senhor. Você vai ouvir sim, você vai ouvir não, você vai ouvir talvez, você vai ouvir várias pessoas. E talvez aquilo, pelo seu momento de necessidade, pelo seu momento de fraqueza espiritual, pelo seu momento de ninhinhês, não sei se pode falar ninhinhês, mas de criancinha recém-nascida que precisa de ser amamentada com leite, depois com papinha, talvez você precisa de crescer espiritualmente, crescer na graça e crescer no conhecimento, é o que a Bíblia diz. Eu preciso estar crescendo a cada dia na presença de Deus. E para que eu possa crescer na palavra de Deus, eu preciso entender e preciso conhecer a palavra de Deus. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que buscam esses tipos de profetas, esses tipos de revelação, são pessoas que não leem a Bíblia, que não buscam a palavra de Deus, que não buscam um alicerce, que não buscam algo específico na parte do Senhor. Ou seja, são pessoas que preferem ir e ouvir algo bom. Eles querem ouvir algo que agrada os ouvidos deles. Mas eles não querem vir aqui e ler a palavra de Deus. Por quê? Às vezes a palavra de Deus é muito pesada. Às vezes a palavra de Deus vai fazer com que ela mude de vida, vai fazer com que ela seja transformada. Porque a palavra de Deus, ela confronta. Ela muitas vezes vai nos confrontar. Muitas vezes ela vai nos abençoar. E muitas vezes ela vai nos exortar. Então tem pessoas que não gostam de ficar lendo a Bíblia porque sabe que vai pegar no pé dele. Não gosta de ler a Bíblia porque sabe que vai ter que mudar de vida. Não gostam de ler a Bíblia porque sabem que a oração é a chave da vitória, mas elas não gostam de orar. Elas preferem ir na irmãzinha Mariazinha, na tiazinha, na Josefinha, nas outras irmãzinhas, porque elas estão orando e elas são profetas e vão lá e vai fazer uma revelação para você. Ou seja, são pessoas que vão buscar uma palavra pronta, vão buscar algo que eles acham que aquilo vai edificar a vida deles. Mas nós lemos aqui
que o que eu preciso fazer é colocar em prática a palavra de Deus. Eu preciso ler, eu preciso crer e eu preciso colocar em prática. Mais uma vez, eu quero ler esse versículo para você, porque esse versículo aqui eu acredito que fecha com chave de ouro essa ministração. Olha lá, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática. A Bíblia é muito sincera e muito clara quando ela diz que a gente precisa de praticar a palavra de Deus de dia e de noite. A Bíblia diz que nós precisamos sair da nossa casa, da nossa zona de conforto e sair pelo mundo e fazer discípulos. Eu preciso assumir o desafio de praticar os ensinamentos bíblicos que temos aprendido. Ou seja, são os princípios bíblicos que a gente fala. Se você crê, se você recebe, você tem que compartilhar, você tem que acreditar, você tem que colocar nas mãos de Deus, você tem que descansar. Mas agora não adianta você colocar nas mãos de Deus e ficar preocupado. Não adianta você entregar nas mãos de Deus e ficar desesperado com o que vai acontecer. Por quê? Se a situação que você está passando, que você está vivendo, é uma situação que não está no controle da sua vida, você vai ter que entender de que nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade de Deus. Nada acontece se não é permitido por Deus. Então Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Talvez o resultado do que vai acontecer na sua vida sejam coisas que foram plantadas lá atrás. O que eu plantar, eu vou colher. Então, são princípios bíblicos. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Tudo que você fizer de bom, você vai colher os frutos bons. Tudo que você fizer de mal, você vai colher os frutos mal. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender certos princípios bíblicos, mas você, graças a Deus, é um homem, uma mulher de Deus abençoada e entende o que são princípios bíblicos. Amém? Vamos lá. Peça então para que o Espírito Santo te ajude a colocar em prática o que você tem aprendido na palavra de Deus. O que é que você tem aprendido? Você está escutando uma ministração, você está ouvindo o que está sendo falado. Não é só ouvir e falar amém, graças a Deus e ir embora. Não. Agora essa mesma palavra, você vai ouvir ela novamente depois, você vai anotar alguns pontos que você perdeu, alguns pontos que você não viu, e a partir de hoje você coloca em prática essas coisas. Quarta-feira teremos outra ministração do PG, uma ministração específica para pequenos grupos. Você vai pegar essa ministração e vai começar a colocá-la em prática. Quando você começar a exercer aquilo que está sendo feito, né? Na nossa igreja, por exemplo, você que está assistindo, que é de outra igreja, outra denominação, na nossa igreja eu peço para que todo mundo traga papel e caneta, para que seja anotado os versículos que são falados, para que seja anotado algo que o Espírito Santo fale para elas, que coloque no papel. Porque quando você chega em casa, você vai relembrar daquelas palavras, você vai relembrar daquela ministração e com certeza essa ministração vai ser colocada no seu coração. Com certeza Deus vai te revelar coisas diferentes, coisas ocultas que às vezes você não viu na hora da ministração, mas Deus vai mostrar para você. Então, olha interessante. Por que então que a gente tem dificuldade de colocar os ensinamentos da palavra de Deus em prática? Por quê? O diabo sabe que a partir do momento que você coloca em prática aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida, a sua vida vai começar a mudar, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser renovada, você vai começar a ter uma novidade de vida. O diabo, sabendo disso, não vai querer que isso aconteça e ele vai fazer com que você perca a sua esperança, ele vai fazer com que você perca a sua paz, ele vai fazer com que você perca aquilo que você recebeu do Senhor, que é a alegria, é a gratidão, é o amor, é a honra, a glória, a gratidão. Tudo isso o diabo sabe que se ele tentar te entristecer, se ele tentar te mostrar algo ruim, você pode se assustar. Mas quando você está alicerçado na palavra, quando você crê na palavra de Deus, você começa a repreender essas hostes do mal, você começa a repreender essas setas que são lançadas contra a sua vida, você começa a repreender essas coisas que vêm contra de você. Isso é muito importante você entender e conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muita gente acha que isso é só para quem é novo convertido, que ele vai aceitar Jesus e ele vai ser liberto. Não, a libertação não acontece do mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. A libertação é um processo de libertação que a pessoa vai tendo, né? Pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que fazem outras coisas, enganam. E muitas vezes tem pessoas, às vezes, dentro da igreja que continuam fazendo esses atos. Ou seja, essa pessoa não teve uma restauração
por completo ainda, ela não teve uma conversão completa, a conversão dela está em andamento, e é isso que muitas pessoas acabam confundindo, porque, mas a pessoa não é da igreja, a pessoa não é crente, por que está fazendo isso? Porque essa pessoa não foi convertida ainda, essa pessoa ainda não recebeu Jesus completamente na vida dela, ou ela não deixou Jesus entrar 100% no coração dela, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se essa pessoa ainda não vive uma novidade de vida, se a pessoa ainda não vive uma transparência de vida cristã, quer dizer que então o Espírito Santo está tentando trabalhar na vida dela, mas muitas vezes a pessoa não está deixando. O Espírito Santo está mostrando coisas que precisam ser mudadas, coisas que precisam ser transformadas, e existem pessoas, admira você ou não, acredite você ou não, tem pessoas que estão na igreja há 30, 40 anos e não são convertidas. Tem pessoas que estão a vida toda dentro da igreja e estão caminhando para o inferno. Então, pessoas que estão dentro da igreja e vão direto para o inferno. Por que isso, apóstolo? Porque essas pessoas não são convertidas. Essas pessoas estão indo, mas não fazem parte. São pessoas que estão querendo, mas não estão deixando Deus trabalhar na vida dela. Então, a conclusão para hoje, se você tem sofrido então um excesso de ansiedade, Deus te convida para começar com a palavra, colocar a palavra de Deus em prática. Então, tudo que nós aprendemos aqui hoje, que você ouviu, começa a colocar em prática, né? E você vai ver que coisas grandes vão acontecer. A oração, ocupar nossa mente com coisas boas, praticar a palavra, vai ajudar o nosso crescimento aqui para livrar da ansiedade. Então, coloque em prática a palavra. Começa a orar, começa a acreditar, começa a fazer um culto de ação de graça, agradecendo a Deus por aquilo que você ainda não recebeu, por aquilo que ainda não está nas suas mãos, mas por aquilo que você acredita, por aquilo que você crê que pode acontecer. Amém? Então, primeira coisa que eu quero desafiar você é que você possa colocar essas coisas no altar do Senhor, que você possa colocar essas coisas na presença do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós entendemos isso, quando nós cremos isso, nós deixamos que Deus trabalhe a nosso favor. Deus não pode trabalhar a nosso favor se nós ficar dando pitaco no que Deus vai fazer. Tem muita gente que entrega para Deus, mas fica, Deus, eu quero assim, Deus faz assim, Deus podia estar trazendo assim, Deus podia estar trazendo assim. Então, isso tudo faz com que você esteja colocando as mãos em algo que você já entregou para Deus. Então, a partir de hoje, se você tem alguma causa, a partir de hoje, se você tem alguma coisa para entregar nas mãos de Deus, então coloque nas mãos de Deus. Deixa que Deus transforme. Deixa que Deus restaure, deixa que Deus faça aquilo que tem que ser feito na sua vida. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, porque eu fui abençoado com essa palavra, e Deus tem coisas grandes para a nossa vida, mas eu preciso entender que se eu quero vencer a ansiedade da minha vida, se eu quero vencer as coisas que estão na minha frente, eu preciso entregar nas mãos de Deus, eu preciso deixar nos cuidados de Deus, mas sabendo que eu preciso de crer que Deus vai fazer. Eu preciso crer que o Senhor está colocando as mãos naquilo que eu estou pedindo. Eu preciso acreditar que Deus é o dono de todas as coisas. Eu preciso acreditar que o Senhor está cumprindo a promessa dele na minha vida. Mas que para isso aconteça, eu preciso de seguir princípios. E os princípios bíblicos nós lemos. Lê depois o versículo de novo que nós estivemos falando aqui, e você vai ver que grandes coisas o Senhor vai mostrar para você. Eu tenho certeza que é você, pastor e líder, que está assistindo essa ministração, que faz parte de outro ministério, que depois vai ministrar essa mesma ministração na sua igreja, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa te iluminar, que o Senhor possa estar te dando estratégias, diretrizes diferentes, melhores do que essa, para que você possa fazer com que o seu povo seja abençoado, assim como aqueles que estão assistindo essa live, em nome de Jesus, vão ser abençoados. Se você gostou dessa ministração, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com a sua igreja, com as pessoas que você ama, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos no Facebook como Comunidade Cristã Amor Internacional, e nós estamos no YouTube também. Se inscreva lá no YouTube, no nosso canal, chama Comunidade Cristã Amor Internacional. Se inscreva, clique no sininho e você vai receber essa e outras ministrações que nós vamos estar fazendo para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus.
Eu gostaria de orar por você, mas antes de orar por você, eu gostaria de falar uma coisa. Se você faz parte do nosso ministério, se você faz parte da nossa igreja, não se esqueça que nós estamos com alguns compromissos pendentes ainda, né, no nosso ministério. Então, se você tem a sua oferta, se você tem o seu dízimo, se você tem a sua primícia, algo para você entregar para o Senhor, e você gostaria de entregar isso, no nosso Facebook, na primeira página, bem em cima, tem o número da nossa conta, tem o número do nosso banco ali, você pode fazer a sua transferência bancária, você pode fazer a sua transferência. Eu vou pedir para a apóstola Débora colocar aqui embaixo nos comentários o número da conta da igreja, ou o bannerzinho onde tem o número da conta da igreja. Você pode fazer a sua transferência bancária, ou se você preferir, você pode entregar em mãos, nós vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida, e isso tudo é para que você possa entender que nós vivemos de princípio, e por princípio que nós vivemos, nós honramos ao Senhor com aquilo que nós temos. Nós sabemos que muitas pessoas não estão recebendo o que deveriam receber, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão aí não sabendo o que vai acontecer, mas nós precisamos entender que buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquela semente que você planta hoje, você colhe daqui a um tempo. Aquela semente que você planta hoje, talvez você não está vendo, mas vai chegar um tempo em que você vai desfrutar dos frutos daquilo que você plantou, daquilo que você semeou, você vai começar a colher. E em nome de Jesus eu quero dizer para você e profetizar na sua vida que aonde você está semeando é terra fértil, é terra abençoada, é terra que vai manar leite e mel na sua vida. E eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre o seu trabalho.